Graça e paz, amados. Olha só, eu quero ler um texto que está na palavra do Senhor Jesus, né, em Josué, capítulo 14. É um texto um pouco longo, mas nós estamos aqui estudando a palavra, tá certo? Do versículo 6 até o versículo 15. Diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. Herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, e ainda hoje, como o dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel, dando o nome de Hebrom. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha só, nós queremos dividir esse estudo em dois estudos. O primeiro, nós vamos falar sobre 3 motivos pelo qual nós somos derrotados, não recebemos a bênção, nós ficamos cabisbaixo, nós ficamos abatidos. E quero passar para vocês esses 3 motivos que nos leva a não conquistar, a não receber a vitória. Quero lembrar que Josué recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. E ele esperou 45 anos para tomar posse daquilo que Deus tinha dado para ele. Tá certo? 45 anos esperando. Olha só, o que nos leva à derrota? Primeira coisa, anote aí. Primeira coisa, o que nos leva à derrota é ficar olhando para os obstáculos, é ficar, não é, se preocupando com ele, ficar tão preocupado que esquece que Deus está conosco, que esquece que o Senhor dos Exércitos disse: Eis que estarei convosco todos os dias. E nós ficamos tão preocupados, que essas coisas saem da nossa mente. Às vezes, Deus está tão perto. Quando o Senhor foi ao encontro dos discípulos, andando, caminhando por cima do mar, Pedro disse: És tu, Senhor? Manda que eu vá até o Senhor. Ele disse: Venha. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e esqueceu que quem estava à sua frente era o próprio Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos muito para o obstáculo, olhamos muito para o problema, esquecemos de que o Senhor está conosco. Não olha, não se preocupa, não fica absorvido no problema. Nós somos rodeados de lutas, de tribulações. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Nós somos rodeados de tudo isso. Mas olha para cima, para o autor e consumador
da nossa fé. Olha para aquele que tudo pode fazer. Tira os olhos do problema e começa a olhar para aquele que está enviando a solução para a tua e para a minha vida. Amém? Segunda causa pela qual nós somos derrotados, pelo qual nós não conquistamos, segunda causa pelo qual nós ficamos cabisbaixos e envergonhados, é porque nós damos muita ênfase, falamos mais da dificuldade do que do Todo-Poderoso. Falamos mais da dificuldade do que aquele que está à nossa frente com as mãos estendidas. Falamos mais das dificuldades do que daquele que disse é-me dado todo o poder no céu e na terra. Queridos, nesses momentos a gente fala tanto desta doença, tanto dos que morreram, tanto. Sim, temos coração, temos sentimento, estamos na luta, estamos também passando por esta guerra, mas veja só se fala nisso e naquele que tem o controle, e aquele que é o Todo-Poderoso. O Senhor está sentado no seu trono, controlando toda a história, controlando toda a terra, controlando todas as coisas. Por isso, ao invés de falarmos tanto desse problema, ao invés de falarmos tanto dessas dificuldades, tanto das coisas que está doendo em nós, falemos daquele que está no trono, daquele que está controlando. E no seu dia, no tempo certo, ele vai liberar os seus anjos para vir ao nosso socorro. Fica calmo, fica tranquilo. Comece a adorar, comece a louvar, comece a glorificar, comece a exaltar, comece a bendizer aquele que está no controle de todas as coisas. Comece a engrandecer e deixa de falar nisso. Existe? Existe. Tem problemas? Tem. Mas quem está no barco? Quando o Senhor está no barco, a tempestade pode surgir, o mar pode se agitar, mas ele vai se levantar e vai dizer: acalma-te, aquieta-te, porque nós sabemos, e nós somos dele, sabemos que ele cuida de nós, sabemos que ele está conosco todos os dias. Deixa de falar e que seus lábios falem das coisas do alto, fale das coisas de Deus, comece a testemunhar, comece a glorificar, comece a exaltar, comece a mostrar para o povo que está com medo, em pânico, para o povo que está preocupado, que você tem um Deus. Quando o apóstolo Paulo estava viajando para Roma, preso, e aí o mar se agitou e houve um naufrágio. Antes do naufrágio, ele chegou para o comandante, para aquelas pessoas que estavam ali, e disse: olha, Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, falou comigo nesta noite, esteve comigo. Querido, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio do problema, as pessoas estão buscando alguém que tem intimidade com Deus, que esteja olhando para o alto, que esteja firme em Deus, para dizer: ele esteve comigo, falou comigo, está dizendo que não nos desampara, que não nos deixa vazios, não nos deixa sozinhos, não nos deixa desesperar, não nos deixa com medo. Ele está conosco todos os dias. Amém? Primeira coisa, né? Não olhe, não fica preocupado, não olha para um lado, para o outro, não. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Segunda coisa, não fica falando, não fica dando ênfase, não fica só, e aí você esquece de quem está à sua frente, você esquece de quem está no trono, você esquece de que o Senhor continua governando, controlando, porque Ele é o soberano Deus. Terceira,
Anotou? Terceira coisa. Terceiro motivo pelo qual nós somos derrotados é porque nós nos achamos tão inferiores, nos achamos tão pequenos, né? E que o problema é um gigante, que o problema é grande demais, que o problema não tem jeito, que nós não temos condições, que nós não sabemos mais para onde ir. Olha, não sei, talvez o gigante seja problemas financeiros, problemas de saúde, obstáculos, talvez seja desânimos, talvez seja um problema na sua família. Eu não sei qual é o teu gigante. Mas lembra-te, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem um Deus muito, muito, muito grande. Você tem Deus. Eu já li um texto que diz assim: olha, quando vier o problema, mostra para o problema de quem você é. De que você é filho do Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas. Não se ache pequeno. Quando o povo de Israel foi espiar a terra, eles deram um relatório, 10 deram um relatório negativo. Eles eram gigantes e nós nos consideramos gafanhotos. Como é que vocês se consideram? Como é que você olha para dentro de você? Olha, não ache que você é inferior. Não, você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho e você tem e vai vencer. Tem a bênção nas mãos. Tem a vitória nas mãos. Não dê ênfase, não fale e não se ache inferior. Não pense que você é inferior. Quando aquele homem trouxe o menino para os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus foi chegando e aquele homem disse: Senhor, olha, meu filho se bate na água, se bate no fogo, cai toda hora. E aí eu trouxe para os teus discípulos não conseguiram. Não conseguiram. Jesus até disse: oh. E aí aquele homem acrescentou dizendo assim: mas se tu podes, se tu podes, amado, se tu podes, você tem um Deus poderoso, o único Deus. Você não pode duvidar. Você não pode duvidar do poder do nosso Deus. Quando Jesus desceu do monte, veio ao encontro dele um leproso. E aí disse: Jesus, se tu quiseres, bem pode limpar-me. Sim, se o Senhor quiser. Tudo isso acaba da mesma forma que chegou, rapidamente. Então, não ache que você é inferior a qualquer pessoa ou a esse problema. Você tem Deus e é filho de Deus. E você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Ou não amém? Amém, né? Então, derrota, não. Então, vamos mudar a nossa atitude e nós vamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém?